Bom dia, turma do nono ano do Colégio Edificar. Aqui é o professor Madison e hoje, na nossa aula do dia 23/4/2021, nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, continuando o capítulo 4, né, sobre a Europa, um continente de contrastes. Lembrando que o início desse capítulo ele foi postado em uma videoaula na nossa última aula, né, no WhatsApp. E aí nós já fizemos uma introdução sobre algumas características desse continente, falou um pouquinho de contexto histórico, falou algumas coisas sobre regionalização, né, sobre alguns aspectos físicos. E hoje a gente vai falar, né, desses pontos, alguns importantes, né, do último vídeo, que seria sobre a ideia da influência mundial que a Europa tem, ao mesmo tempo que a gente pode falar de características físicas diferentes, a gente sabe que as culturais também elas são, né? Tanto é que aí a gente tem o berço da civilização nesse continente. Podemos falar de regionalização porque é um continente que passou por várias reconfigurações, e também pela constituição de países novos, principalmente referente ao período pós-Guerra Fria, tá? E quando a gente entra nas características físicas, algumas chamam muito atenção, né? Com paisagens específicas que só são encontradas lá, né? Ou que têm uma visibilidade diferente, como por exemplo os fiordes, né, que são aquelas grandes entradas do mar ao redor de altas montanhas rochosas, e bem como os tipos de relevo, né, que no caso a gente sabe que dentro de um patamar geral, dentro de uma classificação, a gente vai poder falar de planaltos, planícies, depressões e montanhas. E lá o que prevalece são as planícies e os planaltos. Então, além disso, a gente também citou algumas coisas sobre os rios importantes que ele tem, como o, o, o rio Volga, o Danúbio, o Sena, né? Inclusive alguns têm importância aí na questão do transporte de mercadorias até hoje. E além disso, também destacou uma outra característica que sempre é bom a gente enfatizar, que são os tipos de depressões, né? Porque quando um relevo ele é muito acidentado, né, tem muitas variações, a gente sabe que vão existir tipos de depressões absolutas e relativas, em que a gente sabe que essas depressões absolutas elas vão estar abaixo do nível de mar, né, do oceano, e em outros casos as depressões relativas vão ser aqueles caimentos que têm, né, de profundidade no relevo, mas que estão acima do nível de mar. Então, a partir disso, a gente dá continuidade falando sobre os climas e as paisagens. Como eu bem já falei para vocês em outros momentos, você sabe que o clima ele tem o poder de influenciar de uma paisagem, principalmente quando a gente fala de vegetação, porque as vegetações elas vão se adaptar ao clima. Tanto é que por isso que nós falamos que em nível global a vegetação ela tem o caráter heterogêneo, né? Em alguns locais podem até ser as mesmas, mas a gente nunca vai poder dizer que todas são iguais, e sim diferentes. Então, na Europa, predominam os climas temperados, parcialmente ocasionados pela posição geográfica do continente, porque vai estar ao norte o Trópico de Câncer e próxima do Círculo Polar Ártico. Ali a gente vai ter uma característica. Vocês sabem que quanto mais próximo do polo a gente estiver, mais frio vai ficar e logo vai ser menor a biodiversidade. Mas ao mesmo tempo que é frio, a gente sabe que vai ter tipo de vegetação específica adaptada ao tipo climático, tá? Porque eu já vi alguns comentários assim, que porque é muito frio, o solo é congelado e aí não tem vegetação alguma. E a gente tem que ver qual é o tipo de vegetação que se adaptou a esse tipo climático, porque a gente sabe que tem, tá? A gente vai ver mais para frente sobre isso. Então, os climas europeus, eles são mais quentes na parte meridional, né, ou sul, né, do continente, nas terras voltadas para o mar Mediterrâneo, com verões secos e invernos chuvosos, e mais frios ao norte,
na parte central e nas áreas de elevadas altitude. E uma coisa que eu sempre enfatizo para vocês, essa ideia de diferença, né, entre altura e altitude. Toda vez eu falo, quando a gente fala em altura, todos nós temos uma altura, uma casa tem uma altura, né, um poste tem uma altura. Agora, quando a gente fala em altitude, a gente vai ter que se referenciar pelo nível de mar, né? Saber aonde é que está esse nível de mar, que é o nível zero, para saber em que altitude nós estamos. E quando muda a altitude, vocês sabem que mudam pressão, temperatura, né? A questão do oxigênio no ar. Então, há uma variação aí, né, constante. Pessoas que saem de baixa altitude e vão para altitudes elevadas, elas sofrem inclusive características específicas, né, dessa altitude, por mudança de pressão. Às vezes há um sangramento do nariz, ressecamento da boca, né, da pele em si, dos olhos, e enfim. Então, a inter-relação entre o clima e paisagem é bastante visível no continente europeu. A formação das paisagens europeias relaciona-se a uma série de aspectos como a latitude, extensão do litoral, formas do relevo, influência da corrente do Golfo e disposição das montanhas na porção sul, onde os ventos que sopram do deserto do Saara para o interior da Europa penetram com dificuldade. Aqui eu chamo a atenção para essa ideia da latitude, que é o primeiro aspecto aí, porque vocês sabem que a latitude ela vai se referenciar por qualquer ponto na superfície terrestre que vai se nortear pela linha do Equador. Então, quando a gente está próximo da linha do Equador, a gente fala baixa latitude. Conforme a gente vai ao norte ou ao sul, a gente sabe que vai ficando altas latitudes. E é aí que influencia na questão do clima, né? Porque quem está próximo da linha do Equador, o clima, né? A zona climática vai ser uma e quem está nos polos vai ser outra. Então, o que influencia na questão climática aí é a latitude, porque muitos confundem com a ideia de longitude. Então, aqui só são alguns, né, aspectos. Então, aqui a gente chega mostrando de novo, né, essa ideia de abrangência do continente e como é que se dá essa regionalização, que vocês sabem que ela pode ser dividida em Europa Ocidental, Setentrional, Centro-Oriental e Europa Mediterrânea. E aqui a gente tem a configuração até por cor, que está mostrando, né, alguns países que inclusive surgiram não faz tanto tempo, porque alguns aí já aparecem associados ao período pós-Guerra Fria, né? Que depois que teve a fragmentação da União Soviética, da URSS, né? A gente sabe que surgiram novos países. E não esquecendo de destacar e ênfase aí que esses países que estão aí em vermelho, eles estavam associados aí a um contexto de sistema econômico e esses que estão de roxo a um outro contexto. Então, por exemplo, os países que no passado estavam associados à União Soviética, depois que ela se fragmentou, eles tiveram que fazer uma adaptação. Muitos passaram, inclusive, por crises econômicas, né, para procurar uma estabilidade, já que eles estavam atrasados referente ao sistema em si que eles estavam vivendo. Então, os países que estavam ali sobre a influência dos Estados Unidos, né, acabaram mantendo aí um padrão diferente porque eles já estavam apostando no sistema capitalista e que hoje é o que predomina no mundo. Tá? Então, até nisso daí a gente consegue ver como é que se dão essas relações, né, econômicas, políticas, né, e uma configuração diferenciada dentro de um continente que é justamente tão complexo. Por isso que a gente fala de continente cheio dos contrastes, por conta dessas questões que vão envolver até a história. Aí aqui a gente chega na característica climática, né, do continente, e a gente vai ver que existe aí o clima oceânico, temperado, clima mediterrâneo, polar, né, e o de alta montanha. Aqui a gente entra em características específicas falando desse clima polar,
que abrange o norte da Escandinávia até áreas setentrionais da Rússia. Os invernos são longos e frios, com temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, chegando a atingir menos 60 graus Celsius. Os verões são curtos, com temperaturas que variam entre 16 graus Celsius e 21 graus Celsius. Nas áreas litorâneas, no extremo norte, o congelamento do mar é característico, exceto nas localidades atingidas pela corrente do Atlântico Norte. E lembrando aí que há, né, classificações que a gente vai ver também mais para frente sobre essa ideia do que é o congelamento do solo, o que é o congelamento superficial da água do oceano, né? Qual é a configuração de iceberg, tá? Então, tudo isso daí tem uma configuração. Então, em determinados períodos do ano, há o congelamento por completo do solo, por exemplo. Isso daí dificulta, por exemplo, a agricultura. Então, uma coisa leva a outra, tá? Aí a gente chega na característica do temperado oceânico, né? Característico do litoral entre o norte de Portugal e a Noruega e também nas Ilhas Britânicas. Apresenta elevados índices pluviométricos, né? Principalmente no inverno e na primavera, e amplitudes térmicas pouco acentuadas. É o clima mais influenciado pela corrente do Atlântico Norte. Lembrando que quando aparece essa característica pluviométrico, PLU, a gente sabe que é associada às chuvas, né? E quando aparece a ideia de fluvial, né? Pluvial, chuvas, fluvial associado aos rios, né? Dinâmica dos rios. Aqui aparecem outras características, só que agora associado ao temperado continental, típico das regiões da Europa Central e Oriental, apresentando índices pluviométricos menores, com inverno seco e frio, né, menos 20 graus Celsius, e verões chuvosos e quentes, 23 graus Celsius. As amplitudes térmicas são mais acentuadas. Já no Mediterrâneo, típico da Europa meridional, abrangendo o sul da França, Itália, Grécia, Portugal e Espanha, apresenta verões quentes e secos devido à forte atuação dos ventos saarianos e invernos chuvosos. Curiosamente, o clima mediterrâneo apresenta características inversas às do tropical típico, caracterizado por verões chuvosos e invernos secos. Aqui é só um detalhe que eu queria enfatizar, é que vocês sabem que assim como o clima ele vai variar quando a gente muda num relevo, por exemplo, que eu já disse que vai variar a temperatura, a pressão, a gente sabe também que um relevo ele pode influenciar na questão, né, de chuvas em determinadas áreas. Porque se os ventos que circulam por um território eles esbarram em um relevo muito acidentado, se essas nuvens estiverem, por exemplo, carregadas, elas acabam precipitando, né? Chove por ali mesmo, e quando os ventos passam para um outro lado, a gente sabe que esses ventos vão seco. Então, a seca em algumas áreas do planeta, por vezes, são associadas a algum tipo de relevo. Vai depender muito aí da área, por isso que a gente precisa fazer análise específica. A gente sabe que, por exemplo, né, só um exemplo, no Brasil ocorre isso, no Nordeste. Quando a gente fala do sertão nordestino, a gente vê essa característica de relevo influenciando aí na questão das chuvas. E aí a gente chega nessa configuração de frio de montanha. O clima frio de montanha domina onde se localizam as áreas que apresentam as maiores altitudes do continente europeu, das quais se destacam os Alpes, os Cárpatos e os Alpes escandinavos. Nessas localidades, as temperaturas médias anuais podem variar entre 4, né, graus Celsius e menos 10 graus Celsius. E aqui a gente chega no mapa de vegetação da Europa, né? E aí o que é essa classificação? Percebam que dá para ver nitidamente a mudança,
né, que vai tendo até chegar no Círculo Polar Ártico. Tá? Então, os tipos de vegetação que vão aparecer é tundra, essa vegetação tundra e floresta de coníferas, taiga, elas vão aparecer como adaptadas aí a um clima mais frio. Então, quando a gente fala em vegetação de tundra, a gente sabe que é associado a um clima mais frio, né? Percebam aí que ela está próxima do Círculo Polar Ártico. Então, uma característica importante de se observar. Além dessas duas, né, taiga, tundra e a taiga, que é essa floresta de coníferas, existe também a floresta temperada, caducifoli, vegetação mediterrânea, estepe semiárido. Né? Além disso, a vegetação de altitude, que são as partes onde predominam os maiores relevos. E aí a gente chega na tundra, que ela pode ser observada na Rússia e no extremo norte da Península Escandinava, lugares que prevalece o frio polar. Além de muito frio, o clima ele se estende por um longo período. É muito comum encontrar gramíneas e musgos na vegetação dessa parte da Europa. Tá? Aí aparece a floresta boreal de taiga, pode ser observada em maior quantidade em partes da Europa, cujo o frio predomina a maior parte do tempo. No sul da Europa é muito comum e normalmente o que mais se vê são coníferas. Nesta parte, a atividade madeireira é muito explorada. A gente sabe que essa vegetação aí ela é muito utilizada para a produção de papel, por exemplo, né? E tem outros produtos também que vêm desse tipo de madeira. Em algumas empresas elas utilizam inclusive para fazer a produção de palito de fósforo, né? Enfim. E aqui a gente tem mais ou menos uns exemplos dessa vegetação, né? Bem variado. E aí a gente chega na floresta temperada, que é o tipo de vegetação que se desenvolve na Europa, nas áreas em que as estações do ano são bem definidas, inverno com muito frio, verão com muito calor, clima temperado. Nestas áreas é possível observar as árvores caducifólias. Porém, vale destacar que nos últimos séculos essa vegetação vem sofrendo mudanças por conta da exploração das áreas, né, para o desenvolvimento da agricultura e também por conta da urbanização dos espaços, que a gente sabe que é bem dinâmica, né, essa parte de urbanização. Inclusive, a gente pensa assim que a industrialização ela se iniciou, né, em alguns desses países. Eles se industrializaram primeiro e logo o processo de urbanização ele se iniciou. Agora a gente sabe que ainda é constante, porque tem áreas que ainda estão passando por processo de ocupação. Tá? Aí a gente chega no ponto 4, pradaria e estepe são tipos de vegetação que podem ser observadas na parte sudeste da Europa. Nessa região se observa muitas plantas herbáceas e gramíneas, porém também é uma região em constante mudanças por conta da atividade de agricultura. E nós chegamos aqui, né, já, né, finalizando mais esse momento, que a vegetação de altitude é aquela que aparece bem no meio das cadeias de montanhas, como no caso dos Alpes. É a vegetação típica de grande altitude, né, de grandes altitudes. A mesma pode ser observada nos montes Urais e na cordilheira escandinava. É uma vegetação que gosta muito do clima frio, podendo ser observada musgos na área, né? E, por fim, a vegetação mediterrânea, como o próprio nome sugere, é o tipo de vegetação que surge nas áreas cujo clima predominante é mediterrâneo, isto é, mais quente do que aquele observado em outras áreas da Europa. Nos lugares com a predominância deste clima, a estação seca é longa. Então, o que a gente consegue observar aí? Que a vegetação ela vai se adaptar conforme, né, o clima e conforme também o relevo. E que dependendo de onde ela esteja,
seja próxima dos trópicos ou próxima do círculo polar ártico, ela vai se adaptar. Assim como uma vegetação pode se adaptar, ela pode não existir, né? E também, dependendo da época do ano, principalmente em países que apresentam as estações do ano bem definidas, a gente sabe que isso também pode influenciar na produção agrícola, onde, por exemplo, durante a estação fria, digamos assim, o solo ele congela a temperaturas inferior a zero, né? Chegando, por exemplo, a menos 60 graus, né? E aí a gente fica assim, é muito frio. E será que poderia ter uma produção enfatizada associada à agricultura com o solo congelado? E aí, no caso, às vezes, ou por vezes, algumas produções elas são feitas em períodos específicos do ano por conta dessa dinâmica. Então, quando for na próxima aula, a gente ainda vai continuar com mais algumas características, porque a gente já tem muita coisa para falar sobre a Europa, tá? E aí, a gente vai ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas características físicas ou algum termo que vocês não entenderam, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou estar disponível para auxiliá-los, tá bom? Espero que tenha dado para entender. Aí é mais uma parte sobre a Europa, puxando sobre característica física principalmente. Então, quando for na próxima aula, a gente conversa um pouco mais. Até a próxima.